quem é o Filho de Deus, com poucas coisas. Então, nessa sua narrativa, João nos apresenta 7 milagres, que ele denomina de sinais, né? Alguns irmãos falam de 8 por causa da ressurreição do Senhor propriamente, tá? Mas vamos ficar aqui com 7 sinais, né? E cuidadosamente nós sabemos, os irmãos já têm estudado o Evangelho de João. Como disse o irmão Dena aqui, são todos eruditos aqui. Cuidadosamente João marca o primeiro milagre. João capítulo 2, verso 11, a água transformada em vinho em Caná. Esse é o primeiro milagre. No capítulo 4, nós temos o segundo milagre, que foi a cura do filho doente de um nobre em Cafarnaum. Então, depois de narrar os outros 5 sinais, João conclui o seu evangelho assim. Capítulo 20, verso 30 e 31. Jesus, pois, operou também, em presença de seus discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Agora preste atenção. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Certamente, aqui há referência ao que os outros 3 evangelhos relatam. Muitos outros sinais ele operou na presença de seus discípulos. E quando nós chegamos ao último capítulo, capítulo 21, último versículo, verso 25, ele finaliza o seu evangelho escrevendo assim: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. E se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Mas aquilo que João narrou, especificamente, é para que, crendo, diz ele, tenhais vida em seu... Crendo que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, tenhais vida em seu nome. De modo que aqueles 7 sinais realizados por ele são todos, pode perceber lá no texto, são todos confrontações com a morte e suas consequências. Porque ele é a vida, nele estava a vida. E a vida era a luz dos homens. Então naqueles 7 sinais você vê as 7 marcas da morte. E ali a vida confrontando cada um daqueles sinais. Cada uma daquelas consequências da morte. Então em cada um daqueles sinais o poder da vida que vence a morte está ali presente num aspecto diferente. Por isso há neles uma progressão. Você começa lá com o primeiro milagre em Caná, na Galiléia, a água sendo transformada em vinho, e vai havendo uma progressão neles, até chegar ao capítulo 11, verso 25, quando o Senhor Jesus diz assim: eu sou, lá depois na ressurreição de Lázaro, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Parece que João vai nos conduzindo com aqueles sinais até chegar nesse ponto alto. Eu sou a ressurreição e a vida. Porque o último poder da morte é justo levar o homem. E por isso você tem aquele quadro, aquela história de Lázaro, na morte de Lázaro e sua ressurreição, narrada também aí no texto, no capítulo 11. E diante daquele quadro, o pior deles, né? Pior que você ser um cego, né? É morrer. Pior que qualquer outra doença é a morte, óbvio. Pois lá diante da morte o Senhor diz: eu sou a ressurreição e a vida. Portanto, este é o ponto mais alto. Aí vem o capítulo 12, capítulo 13, e aí nos capítulos seguintes chega a vez do próprio Filho de Deus provar e vencer o poder limitador e aprisionador da morte. Aí vem a vez dele, né? Não temos apenas 7 sinais aqui nesse Evangelho de João. Esse quarto evangelho também é marcado por 10 declarações do Senhor a seu respeito. Que se nós agruparmos essas 10, nós chegamos em 7 declarações. 7 declarações do Senhor acerca de si mesmo. E nessas 7 declarações, João nos mostra, através dessas 7 declarações, o significado do Cristo de Deus. Quem é Jesus?
Então você tem lá em João aquela lista, né? Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Todas essas declarações, elas nos mostram a grandeza e o significado do Cristo de Deus. Por isso elas são tão importantes. Se nós juntarmos essas declarações todas, nós encontramos uma palavra no Novo Testamento que reúne todas elas. Essa palavra no Novo Testamento é plenitude.